5 condições para o diagnóstico do autismo. Sem isso, não é autismo. Será que alguém pode receber o diagnóstico de autismo depois de adulto? Ou será que a pessoa nasce com autismo? Será que é autismo? Será que é TDAH? Ou deficiência intelectual, transtorno do desenvolvimento intelectual? Ou será que é TOC? Será que é alguma outra coisa? Nesse vídeo eu vou falar para você sobre 5 critérios que são condições para que uma pessoa tenha o diagnóstico de autismo. Ele teve diagnóstico lá por volta dos 10 anos de idade. Quando ele era menorzinho, ele não tinha autismo. Veio depois. O bebê caiu do berço, bateu a cabeça e depois disso é que ele começou a desenvolver, a apresentar alguns sinais de autismo. O autismo do meu filho veio por volta lá de 1 ano e pouco, 2 anos, depois que ele tomou algumas vacinas. Mas será que todo mundo não é um pouco autista? Então tem algumas características, alguns desses sinais, ou timidez, ou alguns momentos da vida em que a pessoa fica mais autista? Existem 5 critérios que precisam ser preenchidos, que precisam estar ali presentes para que a pessoa receba o diagnóstico de autismo. Olá pessoal, eu sou a Maria Cláudia Brito, sou fonoaudióloga, mestre, doutora e pós-doutora com ênfase na área de autismo. E nesse vídeo eu vou falar para você quais são as 5 condições para que uma pessoa tenha o diagnóstico de autismo. Vou começar explicando aqui para você o que é autismo e o que nós estamos falando quando falamos em espectro do autismo, de onde veio esse termo, para te levar até as 5 condições que são necessárias para que uma pessoa esteja no espectro do autismo. Em 1943, Leo Kanner publicou um estudo onde ele falava sobre 11 crianças com características muito específicas, descrevendo ali o que hoje nós chamamos de transtorno do espectro do autismo. Tem alguns relatos de um pouco antes, mas eu vou começar aqui falando para vocês de uma publicação de Hans Asperger, que foi ali em 1944, a mais conhecida, que também já apresentava características similares àquelas que Leo Kanner descreveu, mas o Asperger trouxe também ênfase em algumas características especiais, como a hiperlexia, o foco em determinados interesses, habilidades específicas para determinadas áreas, que eu já vou falar aqui melhor para vocês. A partir do estudo de Hans Asperger se originou aí o nome Síndrome de Asperger, anteriormente utilizado. Nós vamos falar aqui a partir da literatura mais atualizada, então CID-11, publicada em 2022, e DSM-5, revisado também, publicado em 2022. Nesses manuais é utilizado o termo transtorno do espectro do autismo. Então não é mais utilizado apenas o termo autismo, ou transtorno global do desenvolvimento, ou transtorno invasivo do desenvolvimento, ou transtorno abrangente do desenvolvimento, síndrome de Asperger, autismo atípico e outros nomes que eram anteriormente utilizados. Hoje a gente vai falar sobre transtorno do espectro do autismo. Esse é o termo mais adequado, inclusive, para os profissionais utilizarem. A partir então do DSM-5 revisado, nós vamos falar então sobre o TEA, nível 1 de suporte, que é anteriormente conhecido como síndrome de Asperger, ou popularmente conhecido autismo leve, autismo de alto funcionamento. Algumas condições, nós vamos entender melhor sobre isso mais pra frente. Então nós temos TEA nível 1, 2 e 3 de suporte. A primeira condição para que uma pessoa receba o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo é ter déficits na comunicação e interação social. Então veja que a gente não está falando só de fala, de desenvolvimento de fala, de linguagem oral. Nós estamos falando, né, digo isso porque muitas vezes o atraso de fala é uma das primeiras características que chama a atenção dos pais, inclusive por isso fonoaudiólogos estão entre os profissionais que mais recebem as crianças com suspeita de autismo por causa das dificuldades ou do atraso no desenvolvimento da fala. Nós estamos falando de algo que vai além da comunicação social. Então, a fala pode ou não estar presente, pode ou não haver um atraso, mas sempre haverá um atraso da linguagem, da comunicação social, de habilidades pragmáticas de linguagem. Aí estão incluídas características como dificuldade no contato visual, na interação social, na atenção compartilhada, em compartilhar interesses. Quando a gente tem uma criança, dificuldades de brincar com outras crianças, diminuição ou ausência de interesse por outras crianças, interesse em compartilhar situações, compartilhar brincadeiras, uma série de atrasos relacionados ou dificuldades, alterações relacionadas às demandas sociais do cotidiano, desde que a criança é bem pequenininha, porque desde o bebezinho ali pequenininho, ele já prefere, ele já tem uma atenção maior
para vozes de pessoas falando do que para barulhos de objetos, por exemplo. Já há uma atenção maior, mesmo quando a visão ainda está em desenvolvimento no bebê, para rostos, para olhar na direção de rostos de pessoas, do que para objetos, né? Essa é uma capacidade inata do ser humano relacionada com a cognição social, que no autismo pode acontecer de uma maneira bem diferente. É claro que vai haver uma variação, tanto em relação à idade, a gente vai ter que pensar, desde quando é pequenininho, então quais são os marcos do desenvolvimento da linguagem da comunicação social quando a gente tem uma criança pequena, um bebê, e, por exemplo, quando eu tenho uma criança de 7 anos, de 10 anos, um adolescente de 15 anos, qual é já o nível de desempenho de comunicação social, interações sociais, habilidades sociais que se espera até a vida adulta. E a outra variação muito importante que a gente vai precisar ter em mente é em relação ao espectro de características. Então vai haver uma variação grande. Eu vou ter desde pessoas que não conseguem ter uma iniciativa de comunicação, até outras que não conseguem sequer responder. Eu posso ter pessoas que têm dificuldades em manter o contato visual, mas ter pessoas que sequer não conseguem fazer o contato visual. Pode haver pessoas que têm uma deficiência intelectual importante associada, ou eu posso ter pessoas com uma excelente capacidade cognitiva, mas todas elas precisam ter alteração na comunicação social. Se não houver algum prejuízo nessa área, não é autismo. A segunda condição se caracteriza por comportamentos, interesses e atividades restritos, fixos ou repetitivos. Então a gente, de novo, vamos pensar nas diferentes etapas da vida, desde o bebê até a vida adulta, e vamos pensar também no espectro. Então vai haver isso mais evidente até mais tênue. O que a gente pode observar? Um apego mesmo, uma necessidade muito grande a rotinas, dificuldades com quebras de rotinas. A gente pode ter comportamento rígido, que é relacionado aí com a flexibilidade cognitiva. Então, a pessoa precisa sempre fazer o mesmo caminho para ir para um determinado lugar. Você está levando a criança para a escola. Se você muda o caminho que você vai fazer, a criança chora, grita, às vezes não quer ir. Ou ela precisa ter uma rotina ali certinho de como vai ser o dia dela. Ela acorda todos os dias, ela levanta, ela quer aquele biscoito, daquele jeito, cortado naquele tamanho, dentro daquele mesmo prato todos os dias, aquela mesma quantidade de leite no copo. Se alguma dessas coisas muda, a criança já tem uma reação que pode parecer uma birra, uma crise, e é por causa dessa flexibilidade cognitiva, porque teve essa quebra ali na rotina. Aí também nós temos comportamentos que são facilmente observados, né, que já são até bastante conhecidos, que são as estereotipias, alguns movimentos corporais. Então a gente pode ter, por exemplo, os movimentos vermiculares com os dedos, movimentos das mãos na frente dos dedos, o movimento do corpo que vai para frente e para trás, flapping. Então, uma série de comportamentos que, para uma pessoa que olha de fora, eles não têm um porquê, eles não têm uma função. Mas para a pessoa com autismo tem sim uma função, mesmo que seja exclusivamente autoestimulação. É aí também que entram os hiperfocos, né? Quando às vezes a criança tem um super interesse em uma determinada área. Então eu tive um paciente, na época que teve um acidente de avião com um Legacy, já faz bastante tempo esse caso, mas chamava muita atenção porque ele sabia tudo o que havia acontecido no acidente, ele sabia os nomes de todas as peças do avião, todos os envolvidos, tudo que tinha acontecido. A gente também tem crianças que têm um interesse muito grande por política, crianças que sabem os bordões, as frases que são ditas, os números, tudo relacionado a cada um dos políticos. Crianças com interesse muito grande em insetos, então sabe o nome de todos os insetos, só quer brincar com insetos, fazer desenhos de inseto. Para você conseguir chamar a atenção dessa criança, conseguir brincar com ela, você precisa trazer insetos, por exemplo, ou dinossauros. Às vezes a criança tem uma dificuldade para responder qual é o nome dos pais. Por exemplo, uma criança de 5 anos, com dificuldades para responder o nome dos pais, mas ela sabe o nome de todos os dinossauros, também o que cada um come, onde cada um deles vivia e todas as características. Alguns interesses incomuns também por objetos incomuns, por exemplo, pedacinhos de madeira, coisas pequenininhas. Então, às vezes, algo que aparentemente não faz nenhum sentido para quem olha de fora. Às vezes, controle remoto, determinados objetos eletrônicos, a criança coleciona, dorme com objetos eletrônicos. Eu já tive paciente que dormia com placas de vídeo que vai dentro do computador, placas que são usadas em robótica, porque tinha muito interesse por essa área. E claro, existe uma grande variação disso relacionada a esta segunda condição, os comportamentos, atividades, interesses restritos e repetitivos. A terceira condição responde a uma pergunta bastante comum entre as famílias, os pais e pessoas aí que ainda não têm
conhecimento ou contato com o assunto, que é se esse autismo veio desde que a criança nasceu. É muito comum a gente ouvir relatos dos pais de que o autismo da criança se desenvolveu ao longo do tempo, ou que a criança falava até 1 aninho, 1 ano e meio. Então, doutora, ele falava até 1 ano de idade, ele começou a falar as primeiras palavrinhas, mamãe, dá, ele fazia tchauzinho. Aí, no aniversário de 1 aninho, a gente percebeu que ele deixou de fazer, ele não estava mais fazendo. Ou ali por volta de 1 ano e meio, 2 anos. O que também acontece muitas vezes, os pais vêm falar pra gente, o meu filho fazia tais coisas, ele falava já algumas palavrinhas, já fazia alguns gestos, apontava, fazia algum pedido com a mãozinha em direção àquilo que ele queria, e ele parou de fazer depois que ele tomou determinadas vacinas. O que acontece? Para estar no espectro do autismo, é absolutamente necessário que as características e que a condição venha desde a infância. Então a criança não vai nascer sem autismo e por algum motivo, como por exemplo, ou tomar uma vacina, ou cair, bater a cabeça, algo do tipo, desenvolver autismo. O autismo é uma condição inata, é um transtorno do neurodesenvolvimento. A gente tem 3 hipóteses principais para isso acontecer. A primeira hipótese que os pais não tenham conhecimento ou convivam com crianças muito pequenininhas e mesmo pessoas que convivem podem não perceber, porque a gente vai desde casos que é muito evidente, que você consegue sim perceber os sinais em bebês muito pequenos, até casos mais tênues, que demoram mais, que são mais difíceis de perceber, por pessoas que não são especialistas em desenvolvimento infantil ou em autismo. Em especial porque algumas características, como detalhes de comunicação social, são ainda poucos conhecidos, inclusive por profissionais da área, como profissionais pediatras, professores. Então é algo que vem melhorando ao longo do tempo, conhecimento sobre essa área, mas que necessita ser mais bem estudado. Então uma das coisas que pode acontecer é que não foi percebido, que foi percebido só depois quando a criança já estava maior e já se esperava que ela falasse as primeiras palavras, que ela brincasse, que ela interagisse, que ela formasse frases e aí ela não consegue. A outra hipótese para isso acontecer é que na verdade a criança já falava algumas palavrinhas, mas ela tinha dificuldades em usar essa fala de forma social ou de forma funcional. Mas como assim, Maria Cláudia? Por exemplo, vamos supor que a criança já falasse a palavra bola, que ela já ouviu bastante, os pais falavam sobre isso, ela tinha como brinquedo, ela já falava a palavra bola, mas ela ainda não sabia usar essa fala, essa palavra, por exemplo, para pedir a bola ou para mostrar a bola. Ela apenas pronunciava, por exemplo, fora de contexto, em qualquer momento, não porque ela estava pedindo a bola ou mostrando ou brincando com a bola. Aí o que acontece? A criança vai ficando maior e aí aumentam as demandas sociais. O que são as demandas sociais? Ela precisa interagir com mais pessoas, às vezes com crianças da mesma idade, às vezes vai para a escolinha, hoje as crianças vão bem pequenininhas para a escolinha. Os pais esperam que ela fale mais palavras, que ela mostre mais, que ela tenha mais iniciativa. Então aumentam as demandas sociais e aí como essa criança não sabe usar essa fala dessa forma para responder e para chamar e mostrar socialmente, ela vai parando de falar essas palavrinhas. E a outra é por causa da poda neuronal, que acontece aí por volta dos 2 anos de idade. E acontecem de uma forma diferente em crianças com transtorno do espectro do autismo. Mas, na verdade, a criança tendo recebido o diagnóstico pequenininha, com 2 anos de idade, tendo recebido com 10, seja um adolescente, seja um adulto que recebeu o diagnóstico com 30, 50 anos, é necessário que haja aí as características, o autismo desde a infância, presente desde a infância. E aí, claro, os profissionais, nós temos instrumentos específicos para investigar isso, para investigar a história pregressa, para identificar, mesmo quando a pessoa é adulta, se essas características já estavam presentes desde a infância. Porque aqui nós estamos falando de um transtorno do neurodesenvolvimento, que é uma condição que acompanha a pessoa ao longo da vida. A condição número 4, para que a pessoa receba o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, é que essas características que eu tô falando para você tragam prejuízos para a vida da pessoa, para a vida diária, de uma forma simples ali, para o cotidiano, seja nas relações sociais com os amigos, seja a relação conjugal, seja para arrumar um trabalho, a criança desde pequenininha, dificuldades em brincar com outras crianças da mesma idade, dificuldades escolares, dificuldades com o desenvolvimento da própria fala, da linguagem social, né, funcional. Então, como nós falamos anteriormente, há 3 níveis de suporte no TEA, nível 1, nível 2 e nível 3. Isso significa o quê? Que mesmo os casos mais leves, mais tênues, nível 1 de suporte, é necessário que essa pessoa tenha prejuízos na vida ao ponto que ela precise de algum suporte. Se ela não precisa de suporte nenhum, não está causando nenhum tipo de prejuízo,
então não se enquadraria aí nos transtornos do espectro do autismo. É claro que aqui a gente precisa ter um olhar bastante cuidadoso. Você não vai, por exemplo, dar um diagnóstico exclusivamente baseado numa lista de sintomas, numa escala qualquer, sem avaliar contextualmente essa pessoa, qual é o contexto, a história de vida, qual é o funcionamento mesmo dessa pessoa no seu cotidiano, né? Como é que ela se comporta nos diferentes contextos, como tudo vem acontecendo na vida dela. Então, a gente sempre precisa levar em consideração. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para um aspecto importante. Quando a gente tem o conhecido como autismo leve, que é o TEA nível 1, eu posso ter pessoas com uma excelente capacidade cognitiva, que lê, escreve, um adulto que trabalha, que se casou, etc. E que tem uma série de dificuldades e teve uma série de dificuldades ao longo da vida, mas que ele ainda não entende isso, que ele não compreende. Às vezes ele só se sente diferente, esquisitão, e ele não entende que ele viveu, algumas coisas que ele viveu, algumas dificuldades que ele viveu, são decorrentes das características de autismo. Então, por exemplo, uma festa de família, e aí ele vai nessa festa de família, ele faz um grande esforço para estar ali, para interagir, para conversar, mas ele não se sente totalmente à vontade, aquilo traz um cansaço, ele percebe que ele não se saiu tão bem, às vezes ele não entende as piadas todas que acontecem, às vezes ele não percebe porque que alguém, por exemplo, tá rindo dele, ou porque alguém faz algum comentário ali, que ele não entende o que aconteceu, ele percebe que tem alguma coisa, mas ele não sabe exatamente que é por causa das dificuldades sociais específicas do autismo, relacionadas com teoria da mente, com funções executivas, com a teoria da coerência central. E, por exemplo, no outro dia ele sente uma sobrecarga, um cansaço muito grande, porque ele fez todo aquele esforço para interagir. Mas, às vezes, por não entender tudo isso, não identifica os prejuízos específicos, as dificuldades que isso traz ao longo da vida. Então, veja que a gente vai ter algumas coisas, algumas sutilezas que uma pessoa leiga ou que não tem experiência pode ter dificuldade em identificar que aquilo traz e ajudar a pessoa com autismo a perceber também, quando a gente tem graus mais leves, TEA nível 1, de perceber também esses prejuízos e como lidar com eles. E a condição número 5 é que essas características não podem ser melhor explicadas ou não podem estar acontecendo em decorrência de um atraso global no desenvolvimento ou da deficiência intelectual, que é chamada no DSM-5 de transtorno do desenvolvimento intelectual. Por que não? Porque a gente pode ter uma pessoa, por exemplo, com deficiência intelectual, que é o transtorno do desenvolvimento intelectual, que tem também dificuldades comportamentais, que tem dificuldades de comunicação, só que elas não acontecem pelos mesmos motivos que acontecem em uma pessoa com transtorno do espectro do autismo. E tem ali características que precisam ser observadas, porque há diferenças, os quadros não são iguais. Eu posso, por exemplo, ter uma pessoa com deficiência intelectual que tem um atraso de fala, por causa de uma dificuldade motora ou fonológica. E até social também, mas o motivo dessa dificuldade de não perceber ali as questões sociais é também diferente de como é no espectro do autismo. Mas é importante que você saiba que existe o que a gente chama de diagnóstico diferencial. O que é o diagnóstico diferencial? Tem alguns quadros que são parecidos, que se confundem com o transtorno do espectro do autismo, que podem ser o próprio transtorno da deficiência intelectual, pode ser o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pode ser um mutismo seletivo, até pode ser uma apraxia de fala, embora eu considero que seja relativamente simples de você distinguir, tá? O profissional que tem experiência, ele consegue distinguir isso com uma certa facilidade, então ter sempre em vista que existe isso que nós chamamos de diagnóstico diferencial, então que o autismo pode ser confundido com outras condições, é preciso ser feita uma avaliação detalhada, cuidadosa, para observar se essas características que a gente veio falando aqui ao longo do vídeo e uma série de outras que existem, vou deixar aqui na descrição para vocês vídeos de sinais de autismo em bebês, em crianças, em adultos, para você que quer saber mais sobre isso. Então, essas características, elas não podem ser melhor explicadas por outro transtorno do neurodesenvolvimento, como, por exemplo, a deficiência intelectual. Além disso, eu preciso chamar a sua atenção para um outro aspecto, que são as comorbidades, quando a gente tem uma ou mais condições associadas. Então, eu ainda posso ter autismo associado à deficiência intelectual, posso ter autismo associado a TDAH, autismo associado a TOC. Então, além de poder haver tem só autismo, aí a gente tem autismo que a gente pode confundir aquele quadro
com outras condições, a gente também tem os quadros com comorbidades onde há o autismo e outras condições associadas, que podem ser síndromes genéticas, síndromes neurológicas, TDAH, epilepsia, etc. É importantíssimo que essas 5 condições sejam mais bem conhecidas, porque o tratamento tardio, as intervenções tardias, trazem grandes prejuízos para a vida da pessoa com autismo. Então, se você gostou desse vídeo, quer contribuir com outras pessoas que possam estar passando por essas situações, já deixa aqui o seu like para que o YouTube mostre ele para mais pessoas e se inscreve no canal para que você continue recebendo vídeos e novidades atualizadas sobre autismo. Obrigada e até o próximo vídeo.